Você sabia que é possível ganhar dinheiro até enquanto dorme, mesmo que hoje você esteja completamente endividado? Parece loucura, não é? Mas e se eu te dissesse que isso não só é possível, como é exatamente o que os verdadeiros milionários fazem? A maioria das pessoas passa a vida inteira tentando ganhar dinheiro do jeito errado, achando que trabalhar mais horas ou conseguir um diploma melhor é a solução. Não é. E eu sou prova viva disso. Você já parou para pensar por que a maioria das pessoas passa a vida inteira lutando com dinheiro, mesmo trabalhando duro todos os dias? A verdade é que a gente nunca aprendeu como o dinheiro realmente funciona. Não aprendemos isso na escola. Não aprendemos em casa. Fomos treinados para obedecer, para buscar segurança, não liberdade. Desde pequenos, somos ensinados a ir bem nas provas, tirar boas notas, entrar numa boa faculdade e conseguir um bom emprego. Mas ninguém nunca nos explicou como criar riqueza. Ninguém nos ensinou a ganhar dinheiro de verdade. E deixa eu te contar uma coisa que talvez te choque. A maioria dos professores que ensinam economia ou matemática financeira também não sabe como ganhar dinheiro. Sabe por quê? Porque saber somar e subtrair não te ensina a prosperar. Saber quanto custa algo não te mostra como multiplicar seu patrimônio. E é por isso que tanta gente se frustra. Eu mesmo fui um completo fracasso nesse sentido até os meus 26 anos. Tinha largado a escola, não tinha formação acadêmica nenhuma, trabalhava em empregos comuns e ganhava cerca de R$21 mil por ano. 21 mil. Mal dava para sobreviver. Eu vivia pulando de conta em conta, devendo mais do que ganhava. Se alguém dissesse naquela época que um dia eu me tornaria milionário, eu teria rido na cara. Mas tudo mudou com um livro. Foi quando eu li Pense e Enriqueça, de Napoleon Hill. Aquilo foi como levar um choque. Ele falava sobre um fluxo invisível, como um rio, onde de um lado correm aqueles que enriquecem e do outro os que afundam na pobreza. E a diferença entre esses dois lados não é sorte, não é talento, não é estudo, é pensamento. A maneira como você pensa sobre o dinheiro determina se ele vem ou se ele foge de você. E deixa eu te fazer uma pergunta sincera agora. Quando você pensa em dinheiro, o que sente? Medo, insegurança, culpa, raiva? Se for qualquer uma dessas emoções, então é provável que você esteja, sem saber, nadando contra a corrente do rio da prosperidade. Eu entendo. Durante muito tempo eu também pensava assim. Eu cresci ouvindo que dinheiro é sujo, que dinheiro não traz felicidade, que ricos são gananciosos. E por muito tempo, mesmo sem perceber, eu me sabotava. Eu rejeitava aquilo que eu mais queria, porque inconscientemente achava que era errado. E sabe o que é mais assustador? A maioria das pessoas faz isso e nem percebe. Hoje, estudos em neurociência confirmam que nossas crenças sobre dinheiro se formam até os 7 anos de idade. Até os 7. Ou seja, você pode estar guiando sua vida financeira com ideias implantadas quando ainda nem sabia amarrar os próprios sapatos. Mas existe uma saída. E essa saída começa quando você reconhece que o problema não está no que entra na sua conta, mas no que está enraizado na sua mente. E eu lembro de uma história que ainda me emociona. Teve uma vez lá no começo da minha mudança, em que eu estava limpando o chão de uma empresa. Sim, eu comecei limpando escritórios e encontrei uma nota de R$100 caída no canto da sala. Naquele momento, eu olhei para aquela nota e pensei, isso aqui é mais do que eu tenho no banco. Eu poderia ter colocado no bolso e ido embora, mas algo dentro de mim dizia, esse dinheiro não é seu, ainda. Então eu deixei na mesa do dono da empresa com um bilhete. No dia seguinte ele me chamou e disse, você sabe o que é integridade. Se souber também o que é disciplina, você vai longe. Aquele homem acabou se tornando um dos meus primeiros mentores. Aquele simples gesto, feito num momento em que eu não tinha nada, mudou o rumo da minha vida. E talvez agora você esteja se perguntando, mas por onde eu começo? Comece olhando para dentro. Observe seus pensamentos sobre dinheiro. Quando você vê alguém com um carro caro, sente inveja? Raiva? Ou você sente inspiração? Quando pensa na sua conta bancária, sente medo ou sente controle? O primeiro passo é trazer essas crenças à tona, olhar para elas de frente e questionar. Isso é mesmo verdade? Ou é só algo que me ensinaram e eu nunca parei para pensar?
A maioria das pessoas vive com uma imagem interna de escassez, se vendo como alguém que só vai se virar, que não pode sonhar alto demais ou que não nasceu para ser rico. E essa autoimagem cria uma realidade que se repete ano após ano. E eu te digo com toda certeza, enquanto você não mudar a sua autoimagem, nada muda fora. É como tentar mudar o reflexo no espelho sem mudar o rosto. Por isso eu te convido agora a começar uma jornada diferente. Uma jornada de reeducação mental. Porque, meu amigo, minha amiga, o dinheiro é apenas um reflexo do valor que você acredita que tem. E a boa notícia é que você pode mudar isso. Não importa a sua idade, seu histórico, se você já faliu, está endividado ou começando do zero. Eu comecei com dívidas e mudei tudo. Agora imagine o que você pode fazer com as informações certas, a mentalidade certa e uma decisão firme de nunca mais aceitar menos do que você merece. Tudo começa por aqui, dentro de você. Na forma como você pensa, na forma como você se vê e no quanto você acredita que merece prosperar. A maior armadilha financeira hoje é acreditar que só se pode ganhar dinheiro trocando tempo por dinheiro, o que leva milhões a trabalhar 60 horas por semana e ainda faltar. E o mais curioso, elas acham que a solução é trabalhar mais, como se o problema fosse esforço insuficiente. Mas deixa eu te contar um segredo que mudou tudo para mim. Você não foi feito para viver correndo atrás de dinheiro. Você foi feito para atrair dinheiro. E uma das formas mais poderosas de fazer isso é criando múltiplas fontes de renda. E não, isso não é um luxo para milionários. É justamente o caminho que pessoas comuns podem seguir para saírem da estagnação. Quando falo em múltiplas fontes de renda, não estou dizendo que você precisa abrir empresas, alugar imóveis ou investir valores como R$800 mil logo de cara. Estou falando de aprender a usar o que você já sabe e faz, de formas diferentes, que gerem retorno mesmo quando você não estiver presente. Pensa comigo. Conhece alguém que costura? Ela pode continuar costurando sob medida, como sempre fez. Mas e se ela gravar vídeos ensinando técnicas? E se montar um curso online com o que aprendeu ao longo dos anos? E se oferecer consultorias para outras costureiras? Em pouco tempo, terá 3 ou 4 formas diferentes de ganhar dinheiro com o mesmo conhecimento. E nenhuma delas depende do esforço físico contínuo dela. Esse é o verdadeiro poder da multiplicação. É quando você para de pensar como empregado e começa a pensar como criador de soluções. Um canal por onde o valor flui. A diferença entre quem prospera e quem vive preso na escassez está nesse entendimento. Os ricos não têm medo de colocar suas ideias no mundo. Eles constroem sistemas, plantam sementes em vários terrenos e colhem em mais de um lugar ao mesmo tempo. Você sabia que, segundo a CNBC, cerca de 65% dos milionários têm pelo menos 3 fontes de renda diferentes? Isso não acontece por acaso. É estratégia, é consciência, é visão. Enquanto a maioria das pessoas se desespera com a ideia de perder o emprego, essas pessoas sabem que tem outras formas de sustentar sua liberdade financeira, e isso gera algo que não tem preço: tranquilidade. Eu me lembro de um momento bem marcante da minha vida. Eu estava trabalhando com Earl Nightingale e Lloyd Conant, 2 mentes brilhantes que me deram acesso a uma nova maneira de pensar. Em uma conversa, Lloyd olhou para mim e disse: "Bob, você precisa parar de ganhar dinheiro apenas com o seu tempo. Seu tempo é limitado, mas sua mente não é." Aquilo bateu forte. E naquele dia, decidi criar minha primeira estrutura de renda residual. Peguei o material que eu já ensinava em seminários e transformei em um programa de áudio. Depois publiquei em fitas, depois CDs, depois MP3. E o mais incrível, mesmo anos depois, enquanto eu dormia, viajando ou palestrando, aquele material continuava gerando valor e renda. Eu descobri que eu podia estar em vários lugares ao mesmo tempo, sem sair do lugar. E você também pode. Talvez agora você esteja pensando: mas eu não sou um especialista. Ninguém vai querer aprender comigo. Isso é só a sua voz limitante tentando te manter pequeno. Todo mundo sabe algo que alguém ainda não sabe. E isso já é suficiente para começar. Pode ser culinária, pode ser organização, jardinagem, costura, planejamento financeiro, idiomas, música, conserto de eletrodomésticos, o que for.
Existe uma audiência para absolutamente qualquer tipo de habilidade. E onde há audiência, há oportunidade. E aqui vai um alerta importante. Não confunda trabalho duro com inteligência financeira. O pedreiro que trabalha debaixo do sol por 20 anos seguidos, sem aumentar sua renda, não é menos digno, mas ele está preso numa estrutura que não permite multiplicação. O conhecimento dele é valioso, mas enquanto não for transformado em algo que possa ser reproduzido, ensinado, sistematizado, ele continuará dependendo do próprio suor. Você precisa construir fontes de renda que não exijam sua presença constante. Fontes que funcionem mesmo nos dias em que você estiver doente, cansado ou de férias. Isso é o que chamamos de renda passiva, e isso é o que constrói liberdade de verdade. Pensa só, e se uma das suas contas fosse paga por um dinheiro que entrou enquanto você dormia? E se você pudesse, com o tempo, ampliar isso e pagar todas as suas despesas com rendas que não dependem mais do seu esforço direto? Isso é totalmente possível. Mas começa com uma decisão. A decisão de criar, não só consumir. A maioria das pessoas vive como consumidor. Compra cursos, produtos, serviços, soluções. Poucos se posicionam como criadores. Mas quem cria, governa. Quem cria, multiplica. Quem cria, prospera. Então eu te pergunto, o que você sabe fazer que pode ser transformado em outra coisa? Que parte do seu conhecimento pode ser empacotada, ensinada, compartilhada, licenciada, vendida? Você pode não ter a resposta agora, mas se começar a procurar com seriedade, vai encontrar. E eu quero que você imagine como seria a sua vida se daqui a 6 meses você tivesse 2 ou 3 novas fontes de renda funcionando. Talvez pequenas no início, mas constantes. O que isso traria para você? Paz, segurança, liberdade, tempo com seus filhos, viagens, ou apenas o alívio de não precisar correr atrás no fim do mês? Tudo isso é possível. E tudo começa com uma decisão. A decisão de sair da lógica do salário fixo e entrar na lógica do fluxo múltiplo. Essa decisão transformou a minha vida. E pode transformar a sua também. Tudo começa na mente. O que você pensa, sente e acredita sobre si mesmo e sobre o mundo molda sua realidade financeira mais do que qualquer diploma, contato ou esforço físico. A maioria não percebe que sua renda atual não reflete o trabalho, mas a imagem mental que carrega dentro de si. Napoleon Hill falava do grande rio invisível que corre em 2 direções. Um leva à prosperidade, o outro à pobreza. O que define o lado em que você está não é sua origem, idade ou educação, mas aquilo que você pensa repetidamente. Pensamentos criam padrões. Padrões viram comportamentos automáticos e, com o tempo, esses comportamentos definem sua realidade. A maioria pensa em dinheiro com medo. Vive preocupada tentando segurar o pouco que tem, nadando contra a corrente. Agora, com honestidade, quando você pensa no seu futuro financeiro, sente leveza ou pressão? Consegue se imaginar ganhando mais, morando onde sempre sonhou com segurança e sem preocupações financeiras? A maioria nem consegue imaginar isso porque foi tão condicionada à escassez que nem permite esse tipo de pensamento. E o que não é permitido na mente nunca se manifesta na vida. Essa linha entre o possível e o impossível é decisiva. Enquanto ela for larga, você vive limitado. Isso não é otimismo barato, é neurociência comprovada por Stanford. O cérebro não distingue o real do fortemente imaginado. Imagine pobreza e escassez, e ele aceita isso como verdade. Ele ativa mecanismos de autoproteção, te faz evitar riscos, duvidar de ideias novas e se sabotar sem perceber. Mas o oposto também é verdadeiro. Se você alimenta pensamentos de prosperidade, sua mente começa a trabalhar a seu favor. Você cria novas conexões, muda atitudes, age conforme uma nova identidade. E essa nova identidade cria uma nova realidade. Foi o que vivi quando li Pense e Enriqueça. Uma frase me marcou. Tudo o que a mente pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. Comecei imaginando que ganhava o equivalente a 50 mil reais por mês, depois 500 mil, depois 5 milhões. No início parecia absurdo. Eu ainda limpava escritórios, mas meu comportamento começou a mudar, meu olhar mudou. Comecei a me vestir diferente,
me cercar de pessoas diferentes, fazer perguntas diferentes e percebi oportunidades que sempre estiveram ali. O mundo não mudou. Quem mudou fui eu. E talvez você pense, como mudar a mente se tudo ao redor diz o contrário? Eu entendo. Quando tudo ao redor são dívidas e problemas, pensar como alguém próspero parece impossível, mas é aí que mora o segredo. Você pensa para que tudo mude. Você precisa agir como se já tivesse, como se já fosse, como se já soubesse. E eu sei que isso parece teatro, mas não é. É treinamento, é reprogramação, é transformação. Você não precisa acreditar 100% agora. Basta começar com um pouco de disposição. O resto vem com a prática. Uma coisa que eu fazia todos os dias, e ainda faço, é repetir afirmações simples, diretas e poderosas. Eu sou um ímã para a prosperidade. O dinheiro flui para mim de fontes esperadas e inesperadas. Eu sou digno de abundância. E sabe o que é curioso? Nos primeiros dias, eu sentia que era mentira. Parecia que eu estava me enganando, mas com o tempo, meu subconsciente foi aceitando. E quando ele aceita, a realidade acompanha. Você já parou para pensar que talvez o que está faltando na sua vida não é dinheiro, mas uma imagem mental mais forte? Uma visão mais clara de quem você pode se tornar? Uma crença mais firme de que você pode, sim, viver com liberdade, segurança e plenitude? Tudo o que você precisa para mudar sua realidade está dentro da sua mente agora mesmo. O problema é que você ainda está operando com a versão antiga, uma versão baseada em medo, em escassez, em sobrevivência. E deixa eu te dizer, você não foi criado para sobreviver. Você foi criado para crescer, para expandir, para prosperar. Mas isso só começa quando você decide trocar a velha história que tem contado a si mesmo por uma nova narrativa. Uma onde você é o protagonista e não a vítima. Uma onde você cria, em vez de apenas reagir. Então eu te convido a fazer um compromisso com você mesmo a partir de hoje. Comece a observar seus pensamentos com mais atenção. Questione tudo o que te limita. Reescreva sua autoimagem. Imagine-se vivendo aquilo que deseja. E faça isso com emoção, com intensidade, com verdade, porque tudo começa aqui dentro. E se você mudar isso, o resto acompanha, eu prometo. Muita gente acredita que a única razão para trabalhar é ganhar dinheiro. E é por isso que vivem insatisfeitas, desmotivadas e presas em empregos que odeiam. Mas deixa eu te contar algo que pode virar a sua chave para sempre. Você não foi feito para trabalhar por dinheiro. O dinheiro deve ser consequência. O seu trabalho deve ser uma expressão do que você ama fazer, daquilo que te faz sentir vivo. É aí que a mágica acontece. O dinheiro, na verdade, serve a dois propósitos. O primeiro é te proporcionar conforto. E quanto mais confortável você estiver, mais criativo você consegue ser. O segundo é te permitir estender o bem que você faz muito além da sua presença física. Dinheiro é energia. Ele amplifica aquilo que já existe em você. Se você é generoso, ele te torna ainda mais generoso. Se você é criativo, ele te dá mais alcance. Mas se você vive com medo, o dinheiro se afasta. E a maioria das pessoas vive com medo. Trabalha o dia inteiro pensando só em pagar contas, escapar das dívidas, sobreviver. Elas não pensam em criar, construir, servir com alegria. Servem por obrigação. Estão sempre contando os minutos para ir embora, sempre esperando a sexta-feira, sempre odiando a segunda. Mas me responde com sinceridade, quantas vezes você acordou com entusiasmo, ansioso pelo que faria naquele dia? Quantas vezes se pegou tão envolvido com o que estava fazendo que perdeu a noção do tempo? Se isso não acontece com frequência, talvez você esteja vivendo para ganhar dinheiro, e não para viver de verdade. Eu aprendi essa lição da forma mais dura. Antes de me tornar quem você conhece hoje, eu limpava escritórios. À noite, sozinho. Às vezes nevando lá fora, tudo escuro, eu com um balde na mão. Era um trabalho honesto, mas vazio. Eu não via propósito naquilo. E foi justamente nessa época que eu comecei a buscar algo mais. Comecei a me perguntar, será que é só isso? Será que a vida se resume a trabalhar para pagar boleto e esperar o fim de semana?
E a resposta que eu encontrei dentro de mim foi um não. Um não tão forte que começou a me empurrar para fora daquela realidade. Foi quando eu descobri o conceito de trabalhar por satisfação, não pelo que eu ganhava, mas pelo que eu me tornava, entendendo que meu verdadeiro trabalho não era limpar chão, mas limpar minha mente. Limpar as crenças que me prendiam, limpar a ideia de que eu só servia para aquilo, e à medida que fui limpando aqui dentro, as oportunidades começaram a surgir lá fora. Eu comecei a estudar, a ensinar, a gravar, a escrever, a impactar pessoas, e o dinheiro começou a vir, não porque corri atrás dele, mas porque corri atrás do meu propósito. E esse é o ponto. O dinheiro corre atrás de quem está focado em servir com paixão, porque quando você ama o que faz, você se torna magnético. As pessoas percebem, confiam, compram, indicam, voltam. Agora pensa, imagine que sua renda não fosse mais uma preocupação, que suas contas estivessem pagas e você tivesse segurança financeira. O que escolheria fazer com seu tempo? Você continuaria no seu trabalho atual ou largaria tudo para começar algo novo? Essa pergunta revela mais sobre você do que qualquer currículo. Ela mostra onde está seu coração. E onde está seu coração, deveria estar também o seu foco. Então te convido a inverter essa lógica. Em vez de pensar, o que dá dinheiro, comece a pensar, o que eu faria com alegria todos os dias, mesmo sem receber no início? Porque esse ponto, esse encontro entre prazer e propósito, é onde mora a verdadeira prosperidade. Conheço pessoas que começaram ganhando nada, só compartilhando o que amavam. Um cara que falava de plantas no quintal virou referência. Hoje tem canal com milhões de visualizações, dá palestras, lança produtos e não precisa se preocupar com dinheiro, que hoje equivale a aproximadamente R$130 mil por mês. Tudo começou com uma escolha: fazer algo com propósito. Você não precisa largar tudo hoje, mas precisa começar a mover energia na direção certa. Talvez reservando 1 hora por dia para algo que te entusiasma, oferecendo um serviço mais alinhado com quem você é, ou apenas se perguntando: o que me dá alegria de verdade? Porque no fim não se trata só de ter dinheiro, se trata de ter paz, de deitar a cabeça e sentir que seu dia valeu a pena, de saber que você está construindo algo com sentido. E o mais bonito, quando se trabalha com propósito, o dinheiro vem, de formas inesperadas, fontes improváveis, em volumes que pareciam impossíveis. O trabalho certo não é o que paga melhor no início, mas o que, com o tempo, paga mais do que imaginava e ainda traz alegria. E quando você encontra isso, nunca mais sente que está trabalhando. A verdadeira riqueza começa dentro de você. Não é o seu salário, não é o seu emprego, não é o que está na sua conta bancária. É o que está na sua mente, é o que você acredita ser capaz de criar, é o quanto você se permite expandir. Quando você entende isso, quando realmente absorve isso, tudo começa a mudar, porque a sua mente deixa de ser um obstáculo e se transforma na sua maior aliada. Agora, se você está comprometido em continuar essa jornada, então o próximo passo está bem diante de você. Assista ao vídeo que está aparecendo agora na sua tela. Nele nós vamos subir mais um degrau na sua escada de crescimento e evolução. Um único passo pode não parecer muito, mas um passo na direção certa pode transformar sua vida. Vamos juntos ser 1% melhor do que somos agora. Obrigado por estar aqui comigo, e eu te espero no próximo vídeo.